Senhor Deus, muito obrigada por nos reunir em Teu nome. Obrigada porque o Senhor nos ama tanto, que o Senhor nos reúne de todas as partes, nos reúne para si mesmo, para que possamos usufruir da Sua existência, do Seu amor, usufruir de tantas bênçãos que não temos nem onde guardar, usufruir da fé, dos ensinos, usufruir da vida. Muito obrigada, Senhor. Esteja com a palavra de hoje, que possa ensinar os nossos corações um pouco mais sobre a tua aliança, sobre as tuas verdades, que o Senhor veio trazer para a gente com tanto amor e carinho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Esse usufruir do Senhor mesmo, né? O Senhor dá-nos, nós usufruímos dele. Todas as verdades bíblicas, né? Jesus é o centro de tudo. Então, tudo que nós vamos ler na palavra tem que ter Jesus. Tá. Se a gente não enxergar Jesus ali na palavra de Deus, tem alguma coisa errada. Porque o Pai, ele deixou tudo escrito, cujo foco é Jesus. Porque sem Jesus não existe relacionamento com o Pai, né? Então, ficou até gravada, né, a oração, e eu quero ouvi-la mais vezes, eu gostei dela. Foi uma bênção na minha vida a oração. Nós vamos falar hoje da passagem do cego de Jericó. Ela está escrita tanto no Evangelho de Mateus, como Marcos e João. Mas a única passagem que traz o nome, né, que traz uma referência de para quem Jesus está curando, ela é em Marcos. Então, eu vou ficar com a passagem de Marcos 11, 10. Marcos 10, de 46 a 52. Fala assim: depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho ou à beira do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais forte: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu veja. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Jericó, ela é a cidade que é mencionada lá no Velho Testamento. E ela é uma cidade que ela foi mencionada como sendo uma cidade para ser destruída. Porque o povo de Deus, que tinha ficado lá no deserto, lá durante os 40 anos, estava atravessando agora o Jordão com Josué, não mais com Moisés. Moisés era morto. Estava atravessando com Josué, e a primeira cidade que Deus ia entregar nas mãos dele, que era uma fortaleza, era Jericó. Então, Jericó, ela aparece na palavra de Deus como uma cidade para ser destruída. E, inclusive, não era para o povo nem pegar os despojos. Era para acabar com tudo que estava ali. Destruir e continuar seguindo a conquista de Canaã. Era isso que era para acontecer naquele lugar. Então, nós vemos aqui que a cidade de Jericó mencionada, com relação à destruição, né, ela estava condenada à destruição, ela já começa trazendo um ensinamento para a vida da gente. Porque nós vemos no tempo de Jesus, que Jesus estava passando por onde mesmo? Por Jericó. Mas ela não tinha que ser destruída? Quando ela é destruída,
Josué, ele declara uma palavra sobre esse lugar. Ele diz que se alguém tentasse reerguer esse lugar de novo, quando colocasse o fundamento de Jericó, ia ter a morte do primogênito. E se ele terminasse de erguer a cidade e colocasse os portões, na instalação dos portões, morreria o filho mais novo. Ou seja, era uma cidade para não ter sido reerguida. Mas nós vemos que Jesus passou por Jericó. Ou seja, ela foi reerguida, e quem a reergueu, eu vou dizer, perdeu o primogênito e perdeu o filho mais novo também. Porque a palavra menciona isso lá em 1 Reis, no capítulo 16, lá no versículo 34, relata que assim como Josué tinha dito, aconteceu. E aqui já está a primeira lição para a gente. Se Deus mandou destruir alguma coisa e mandou você seguir, por que às vezes a gente não destrói? Por que a gente continua querendo insistir em reerguer uma coisa que não é mais para a gente? Tem situações na vida da gente que o Senhor fala assim, ó, é passado, deixa para trás. Não vive mais ele. E a gente continua querendo reerguer sobre ele alguma coisa. E muitas vezes a gente acha que isso não tem problema, mas eu vou dizer que o único, aquele que não obedeceu, que não deixou a destruição para trás, que foi Acã e pegou a capa babilônica, ele foi destruído na próxima cidade. Porque quando foi achada a capa babilônica com ele, o Senhor falou assim, mata. Então, se Deus já mostrou que aquele lugar de destruição na vida da gente é para a gente enterrar, é para nós não reerguermos mais. Essa é a primeira lição que tem para nós aprendermos nesse capítulo aqui de Jesus em Jericó. É para a gente ir para frente. A palavra fala assim, para a gente, como é que fala? Deixando para trás, né, as coisas que ficaram e prosseguindo para o alvo da soberana vocação. Ele mesmo nos instrui, para nós não carregarmos aquilo que o Senhor quer destruir na nossa vida, a gente não carregar, não tentar reerguer mais. Se esse lugar ele é de destruição, ele nos afeta. E ele pode causar dano na nossa vida. Mas esse lugar de destruição, ele não é um lugar externo. São sentimentos, são raízes que precisam ser destruídas. Elas não são só lugares que a gente fala assim, não, ali eu não piso mais, que aquele lugar me faz mal. Mas às vezes o lugar está lá dentro do nosso coração. E se o Senhor falou assim que ele não é para você vivê-lo mais, então não traz a capa. Não tenta pegar algum resquício daquilo ali e ainda continuar se alimentando dele. A capa foi isso. A capa da Babilônia que Acã levou era o quê? Era um símbolo daquele lugar. O que aconteceu com a mulher de Ló? O coração dela ficou em Sodoma, não foi? O anjo arrancou ela de lá. Mas o coração ficou lá e ela foi morta. Porque ela virou estátua de sal quando ela olhou para trás. Então, muitas vezes, não é uma coisa externa, é uma coisa que está lá dentro de nós. Então, se é um lugar que a gente detecta que está nos destruindo, está afetando a nossa vida, nós temos que deixar para trás. E não carregar nenhuma lembrança de lá. Não ficar querendo remoer as lembranças daquilo ali, porque isso vai destruir a vida da gente. Agora, quando é um lugar mesmo, né, como aconteceu aqui em Jericó, que era uma cidade, dentro desses lugares tem sempre valor. E Jesus, quando ele chega, a importância que Jesus dá é para pessoas, né? Em Jericó tinha alguém muito importante que precisava entrar em contato com ele. Então, nós vemos que em lugares destruídos, que estão à parte do caminho, porque ele estava à beira do caminho, tem pessoas muito preciosas. E essas pessoas precisam ser resgatadas.
Lá havia uma grande multidão, né? Aonde ele estava, havia uma grande multidão. E a multidão, ela se levanta para calar o Bartimeu. Ela não está ali para ajudar. A multidão, geralmente, ela aparece quando Jesus, em todos os relatos da palavra de Deus, quando se fala, tem a palavra multidão, eu me lembro de uma que foi aclamar Jesus, que é quando a multidão recebe Jesus em Jerusalém, na entrada dele, e eles aclamam Jesus como rei. Mas a que eu me lembro é a única, porque todas as outras que aparecem multidão, elas são sempre um tropeço para quem quer ser curado, quem quer ser liberto, quem quer ver quem quer receber a manifestação do amor de Jesus, do amor do Pai em Jesus. A multidão impediu aqueles amigos de entrarem pela porta para que o paralítico fosse curado. Eles tiveram que subir o telhado. A multidão se colocou apertando Jesus quando Jesus caminhava em direção à casa do centurião para curar a filha dele, que estava morrendo. E naquele meio tempo lá, aparece, então, a mulher do fluxo de sangue, que agarra as vestes de Jesus e que recebe a cura. Mas a multidão o apertava. Não tinha saído virtude de Jesus para ninguém. Eles não estavam ali para receber nada de Jesus. Eles só estavam ali. E aqui a multidão faz o mesmo papel. A multidão vem e ela manda Bartimeu calar. Eles estão ali para assim, fica quieto, está atrapalhando. Atrapalhando o quê? A palavra não fala que Jesus estava curando ninguém naquele lugar. Mas a multidão, ela se achega para fazer com que o nosso clamor não seja ouvido. E essa multidão, ela não precisa ser externa, não, sabe? O Espírito Santo falou muito comigo que é a multidão de pensamentos da gente, muitas vezes. Ele sufoca o nosso clamor. A gente pensa em tanta coisa, que a gente não direciona o foco para o Senhor Jesus. Os pensamentos, eles se multiplicam e gritam tão alto, que eles falam mais alto do que o clamor do nosso coração. Deixa a louça lá que eu lavo, tá? E o clamor do nosso coração tem que ser direcionado diretamente para aquele que tem a solução, que é o Senhor Jesus. Mas uma coisa que eu quero tratar aqui, que foi aquilo que o Senhor falou no meu coração, é a restauração da identidade também está presente nesse texto aqui. Ele fala sobre Bartimeu. É o único texto que se refere a alguém em específico. Lá em Mateus aparecem 2 cegos que foram curados em Jericó. Lá no livro de Lucas fala que um cego se aproximou, gritou misericórdia de Deus e foi sarado. Mas aqui, Jesus, né, o Espírito Santo, ele instrui Marcos para colocar um nome que não era o dele, que era o nome do pai dele. Porque Bartimeu significa filho de Timeu. E Timeu significa impuro. Então ele era filho de um impuro. Ou ele era um filho impuro. E quando a gente olha a condição desse homem, né, qual era a identidade que ele tinha para ele e diante dos outros? Ele era um cego e ele era um mendigo. Que são as 2 referências que são colocadas aqui. Uma grande multidão estava, quando tinha um cego, Bartimeu, cego, que estava sentado à beira do caminho, mendigando. Então, as referências que são feitas por ele são que ele era filho de alguém. Ele não tem nome. Ele era filho de alguém. E ele era cego e ele estava mendigando. Essas identidades, elas foram colocadas sobre esse homem, o filho do Timeu. Era assim que ele era identificado. E ele trazia uma marca.
sobre ele. E a marca que ele trazia sobre ele era uma capa. Essa capa, ela era dada para as pessoas, é como se fosse assim, você tem direito de pedir esmola. Ela era um registro daqueles que viviam à margem da sociedade e eles tinham o direito de pedir esmola, de mendigar, de receber um troco. Era direito deles isso. A capa era a marca. Então, quem olhava para esse homem cego e mendigo, olhava para ele, enxergava a capa, dizia: ah, ele pode receber esmolas. Mas quando Jesus chega naquele lugar, chega a graça e a verdade. Chega o amor. E aí a situação é mudada. Esse homem, ele estava onde? À beira do caminho. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele grita. A multidão quer que ele cale, mas a palavra fala que quanto mais a multidão fazia ele calar, mais ainda ele gritava. E então a palavra fala que Jesus para e manda que o chame. E aqui eu já vejo a graça de Deus na igreja. Porque somos nós que temos que resgatar os que estão à beira do caminho. Ele era cego e ele era mendigo. Mas hoje é a igreja que vai, a palavra fala que foram chamá-lo. Aqui, ó. E Jesus parando disse que o chamassem. E chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Quem que vai resgatar aqueles que estão à beira do caminho? Se eles são cegos, eles não vão saber discernir para onde eles têm que ir. Quem que é a solução do problema deles? Quem que pode salvá-los da vida que eles estão levando? Somos nós que vamos tirá-los da beira do caminho. Jesus aqui, ele já fala assim, ó, vai lá e chama. A igreja não tinha sido formada. Mas ele deixa registrado que não foi ele que chamou. Que ele falou para alguém chamar. E a igreja faz esse papel hoje. Nós somos aqueles que vamos resgatar os que estão à beira do caminho. A palavra fala que nós precisamos, é necessidade, que nós venhamos manifestar quem é Jesus, pregando as boas novas. A criatura, né, a criação, a expectativa da criação hoje é da manifestação dos filhos de Deus. Somos nós que vamos resgatar os que estão à beira do caminho. E nós precisamos estar prontos com o amor de Jesus. Assim, eu tenho orado isso. Senhor, eu quero que o teu amor, ele saia pelos meus poros. Amém. Eu também. Que quando eu estiver conversando com uma pessoa, quer seja pessoalmente, quer seja de longe, que ela seja acolhida pelo seu amor. Eu não quero que seja só num olhar, numa fala, eu quero que seja pelos meus poros. Que onde eu andar, um sorriso, nem que eu não abra a boca, mas que seja visto o amor de Jesus. Porque o mundo está clamando por isso. E assim era esse filho do Timeu, à beira do caminho. Agora, o que é maravilhoso nisso daqui é que Acã pegou a capa lá de onde tinha que ser destruído todas as coisas. Mas sabe o que Bartimeu faz antes de ter com Jesus? Ele já joga a capa. Ele não quer mais a marca de ser mendigo na hora que ele vai ter o encontro com Jesus. Ele já joga a capa antes de estar diante de Jesus. Ele já vai pela fé para estar diante de Jesus. E quando ele se põe na frente de Jesus, Jesus, com todo o amor dele, ele não vai invadir nunca. Nunca Jesus vai invadir, mesmo que seja um lugar de destruição da gente. Ele nunca vai invadir um lugar que a gente não deixar. Ele sempre tem uma pergunta para nós. O que quer que eu te faça?
Sempre ele vai ter essa pergunta. Cabe a nós nos posicionarmos e dizermos verdadeiramente o que a gente precisa. Porque se a gente só quiser mexer no fruto, ele só vai até ali. Agora, se a gente expuser o que está na raiz, e falar, Senhor, eu quero que o Senhor arranque com raiz tudo, isso que estava ferindo a minha vida, aí Jesus vai lá e faz. Esse cego, ele não queria só um paliativo. Porque ele podia ter chegado para Jesus e falado assim, estou com fome. Ele não era mendigo? Eu quero comer alguma coisa. Não. Ele queria a vida dele restaurada. Ele queria a restauração da visão. E quando ele fala para o Senhor, eu quero ver, e Jesus o cura, para quem ele ora primeiro? Para Jesus. Quando a visão é restaurada, nós só podemos ter um caminho, seguir Jesus. E foi exatamente o que esse cego fez. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Ele não foi. Ele logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu creio que a gente pode se colocar tanto na posição de necessitar Jesus, de ter um clamor no coração, como também se vê na posição daquele que precisa resgatar quem está à beira do caminho. São as duas posições. E quando nós oferecermos, né, a gente não tem que oferecer o que é paliativo. A gente precisa oferecer o que é a verdade, o que é a graça, que é o Senhor Jesus. Porque o cego, ele não foi buscar só comida. A comida ia acabar, ele ia continuar mendigando. Mas ele tira a marca da vida dele antes de ter com Jesus, pela fé, que era a marca de mendigo, que era a capa, e ele vai ter com Jesus, e ele quer a visão restaurada. Nós precisamos restaurar a visão das pessoas. As pessoas estão se afundando em circunstâncias, as pessoas estão se afundando em lugares de destruição e não sabem sair de lá. E é a manifestação do amor de Jesus através da nossa vida, de nós nos importarmos com essas pessoas, porque Jesus se importa com as pessoas. Ele estava num lugar que já era para ter sido destruído e não ser construído mais. Mas esse lugar tinha pessoas que precisavam dele, né? A fala tem 2 cegos, na outra versão lá, que é relatada por Mateus, e aqui fala do Bartimeu. Pessoas são importantes, são as coisas mais importantes. O ministério de Jesus dizia a respeito a pessoas, ao valor que ele nos deu. Por isso que ele se deixou ser moído. Sabe, cada vez que eu falo isso, eu penso que, assim, você imagina uma carne passar por um moedor. Você vê aquela carne sendo triturada, né? A gente que compra carne e vê moída lá, a gente não fica imaginando nela sendo moída, né? No sentido de ser um ser vivo sendo moído. A gente imagina que ela está morta, daí a gente come, né? Quem não é vegano, quem não é vegetariano. Mas você imaginar que que Deus permitiu que fosse escrito lá em Isaías 53, que o Pai agradou moer Jesus por amor a nós. O olhar de Deus Pai estava nas nossas vidas naquela hora. Isso não significa que ele não amava Jesus. Eu quero que a gente entenda que isso significa o quão grande foi o valor que Deus nos deu, a ponto de deixar Jesus ser moído por causa de nós. Então, nesse relato aqui, tem muitas lições para a gente aprender que o nosso clamor, ele nunca é desprezado diante de Deus. Não importa a multidão de pensamento que a gente tenha, ou uma multidão em volta dizendo assim, Deus não vai te ouvir, isso que você está pedindo é bobagem. Imagine que Deus vai se importar com isso. Eu já ouvi muitas vezes isso. Você pede isso para Deus, peço até para Deus abençoar o tanque de gasolina, eu peço. Eu peço tudo, tudo. Para os outros pode não ser nada.
Mas eu ponho tudo diante do Senhor, tudo, tudo. Aquilo que eu entendo que diz respeito à minha vida, eu ponho diante de Deus. Porque se eu sei que se eu recebo de Deus esse valor tão grande, a ponto de moer o meu Senhor, como que eu posso acreditar que tem algum pensamento meu ou alguém que fale alguma coisa para mim e que Deus vai desprezar? Só que hoje eu não preciso mais clamar por misericórdia, porque ele já manifestou a misericórdia dele lá na cruz. Ela é minha já. Ela é renovada a cada dia. Eu abro o olho e ela já foi renovada. Porque hoje eu vivo debaixo da graça que me foi dada. E essa graça tem nome, Jesus. Graça e verdade vieram por Jesus. E ela é manifesta dia a dia na minha vida. Mas eu preciso escolher sair desse lugar de destruição. Eu preciso escolher. O passo é meu. Quem deu o passo foi o cego. Jesus te chama, mas ele que teve que levantar e largar a capa. E não quer dizer trazer nada do passado dele. Querer ter vida nova. E do outro lado, nós precisamos escolher resgatar essas vidas que estão à beira do caminho, que são tão importantes como nós somos. Né? A gente está nessa reunião aqui porque a gente foi resgatado. Porque a gente recebeu esse amor maravilhoso. Esse amor que não tem preço. Sabe? Respirar e saber assim, Senhor, eu estou respirando por causa do teu amor. Eu posso abrir meus olhos e te enxergar porque o Senhor me quis. Ele me escolheu. E tem um monte de gente escolhida lá fora que precisa ser retirado da beira do caminho. Amém? Então essa é a palavra que o Senhor pôs no meu coração para nós partilharmos hoje.